Do you know how to use the ing in English? Well, this is John Becker e o Vivo Existe em 8 idiomas e esses são os pulos do gato do inglês para você que quer ir do zero à conversação em inglês. No episódio de hoje eu vou falar sobre o uso do famigerado ing em inglês. Como que você pode dominar o uso dessa estrutura, independente se for no passado, presente ou futuro, como que funciona essa estrutura, e é muito simples. Então eu te garanto que você chegar até o final desse vídeo, você vai entender e conseguir usar o ing sem se confundir tanto em frases para você falar do gerúndio, ou seja, coisas que estão em andamento. Vamos nessa. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa, o nome dessas tensões verbais. Né? A gente tem em inglês, né, presente, passado, futuro, e esses três caras que a gente vai aprender que usam, né, nos quais a gente usa o ing, são o presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo. Né? Ou seja, present continuous, past continuous e future continuous. Na prática, existe uma estrutura que se repete. E aí você que está aprendendo inglês agora vai descobrir que isso aqui, na verdade, é muito mais fácil do que você esperava. Por quê? Porque é a mesma estrutura que a gente usa em português, é a estrutura que a gente usa em inglês. E a única coisa que a gente tem que se preocupar vai ser com a conjugação do verbo auxiliar nessa frase. Vamos dar uma olhada aqui então como é que funciona. Vai existir um sujeito, né, que vai ser eu, você, ele, ela, a gente, nós, eles, elas, né? Alguém que pratica uma ação. A gente vai ter um verbo auxiliar da frase que vai ser o verbo to be. E aí para você que, né, talvez, né, não domina ainda o verbo to be, é o único cara que você precisa saber para conseguir falar no futuro em inglês. E a gente vai ver isso nesse vídeo também. A gente vai ter um verbo principal e ing. E como que vai funcionar essa estrutura, né? Se você quiser falar, por exemplo, eu estou trabalhando, esse ando no português, né, que é o gerúndio, que é o indo, ando, né, fazendo, saindo, andando, no inglês não são várias formas, é só uma, ing. Então, ó, já é uma coisa que o inglês é mais fácil, mais simples que o português. Daí, beleza, então tem alguém que pratica uma ação, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Eu estou falando com você. O sujeito é o eu, né? I. O estou, né? É igual ao inglês, ó. É o verbo to be, que é o ser e estar. Então, eu estou, I am. E depois vai ter um verbo principal que tudo que a gente tem que fazer é botar ing no fim dele. Então, não tem muita complicação. Se a gente pegar, por exemplo, o verbo work, né? Para ele ir para o gerúndio é só colocar ing no final. E aí work vira working. Então, eu estou trabalhando, I am working. Essa é a estrutura dos tempos contínuos do inglês. Qual que vai ser a diferença do presente para o passado para o futuro? A conjugação do auxiliar. Só. Vamos dar uma olhada aqui na prática, né? Alguns exemplos aqui disso. A gente tem aqui, né? Já o verbo to be já está conjugado, né? Então, eu sou, eu estou, né? Cadê? Eu sou, estou, I am. Você é ou você está, you are. Ele, ela ou isto, né? Ou está, he, she, it, is. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. E they are, eles são, elas são e estão. Né? Então, conjugaçãozinha básica aqui do verbo to be. Então, o que a gente tem que adicionar? Olha que simples, olha que... Nossa, que bonito isso aqui. Se eu estivesse aprendendo um idioma hoje em dia e eu chegasse aqui nisso e eu descobrisse que era fácil desse jeito, eu chorar de emoção. Pegue qualquer verbo do inglês que você souber aí de cabeça e coloque ele aqui e adicione ing nele. Então, por exemplo, o verbo, como eu já dei o exemplo, né? Work. Work. Deixa eu usar o laserzinho que fica mais legal. Work é trabalhar. Então, eu estou trabalhando vai ser work com ing. I am working. Tudo junto. I am working. Eu estou trabalhando. Você está assistindo, né? Então, qual que é o verbo assistir? Watch. Então, eu vou colocar o watch com o ing no final. ing. Watching. You are watching. Você está assistindo. Ele está andando. Qual que é o verbo andar? Walk. Então, he is walking. Botou ing no final, acabou. E é assim que vai funcionar a estrutura do presente, passado e futuro contínuo. Novamente, qual que vai ser a única diferença? Que se eu quiser usar passado contínuo, né, por exemplo, se o presente, né, é eu sou ou eu estou fazendo algo, né, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo,
eu estou indo, eu estou aprendendo, eu estou estudando. No passado, o estou vai virar estava. Só isso. Como que vai ficar essa conjugação do passado, né? Diferente do presente, que a gente tem três formas, né? Tem o am, I am, you are, he, she, it is. No passado vai ter só duas formas. Quais são essas duas formas, né? Tem a forma do he, she, it, né? Tem aqui he, she, it, was. A gente tem o I, was também. E os demais tem a forma were, né? Então, you were, we, you e they were também. Então, I was, you were, he, she, it was, we, you e they were. Ou seja, são só duas formas, né, para as diferentes conjugações. Uma aqui, ó, na primeira pessoa do singular e na terceira, e a outra forma para as demais conjugações. Então, eu estava trabalhando. I was working. Você estava aprendendo, né? Então, aprender é o verbo learn, né? Então, learn. Learn com ing, né? Então, esse learn aqui ficou feio. Learn. Botou ing, learning. Aprendendo, né? You were learning. Você estava aprendendo. He, she, it was, né? Então, ele, ela ou isso estava o quê? Ela estava indo, né? She was going, né? Então, go com ing vira indo, né? O verbo ir vira indo. She was going. Ela estava indo para algum lugar. E, né, we were, nós estávamos o quê? Nós estávamos, não sei, nós estávamos conversando, né? Então, talking. Então, o verbo talk com ing, talking, né? We were talking. Então, o passado contínuo é só isso. A única coisa que vai mudar é esse auxiliar aqui, que do presente ele vai para o passado. O I am vira I was. You are vira you were. He, she, it is vira he, she, it was. We, you e they are vira we, you e they were, né? É só isso. O final aqui não altera. Esse que é o mais legal, esse que é o mais fácil, né? A coisa que você chega assim nos tempos contínuos e fala, nossa, mas é só isso? Sim, é só isso. O final ele não vai ser alterado. Então, o working tanto faz se é passado, presente ou futuro. Learning, doing, being, watching, learning, writing, reading, listening, speaking. Nada disso vai ser alterado de acordo com o tempo. A única coisa que sofre alteração é aqui no nosso auxiliar to be. E se eu estiver falando de futuro, hein? Como é que funciona, John? Se for o futuro. Futuro, também muito tranquilo. Como que vai funcionar o futuro? Deixa eu até pegar aqui. O nosso verbo é o verbo to be, certo? Então, como que funciona, né, o futuro do to be, né, como auxiliar? A gente vai colocar o gonna be. I'm gonna be. You're gonna be. He, she, it is. Ou eu poderia contrair também, né? He, she, it. He's gonna be. She's gonna be. It's gonna be. E aqui também a mesma coisa, né? Are, we're, you're, they're gonna be. Gonna be. Corte, para eu tirar aqui o WhatsApp aqui do... para não aparecer o WhatsApp aqui na aula. Beleza. Então, a gente tem aqui as formas aqui do be going to, né, que é a forminha do futuro simples do inglês, tá? Que em outro vídeo tem um vídeo só falando sobre futuro, tá? Mas não é o foco desse vídeo. Aqui a gente vai falar do gerúndio, né? O foco é na estrutura do ing. Então, a gente tem aqui, basicamente, o to be na forma do futuro em uma das duas formas, tá? Existe a forma com o will e a forma com o be going to. Aqui eu usei o be going to porque ele assim, eu recomendo que você foque nele, aprenda ele primeiro, por vários motivos. Aí beleza, fiz isso, aí o restante aqui também não vai mudar, né? Então eu vou botar aqui, ó, working, né? Work mais ing, novamente, ó, não muda. Eu vou estar trabalhando, né? Então, I am working, eu estou trabalhando. I was working, eu estava trabalhando. E I'm gonna be working, eu vou estar trabalhando. Ou seja, passado, presente e futuro, o working do final, ele não sofre alteração, ó. É só
o verbo que você quer usar com ing. A única parte que vai ter mudanças aqui é o verbo to be, que vai estar no passado, presente ou futuro. Beleza? E basicamente, assim, essa é a estrutura do gerúndio no inglês. A gente tem um sujeito, né, que está aqui, ó, os pronomes pessoais aqui, eu, você, ele, ela, isto, né, enfim, singular e plural. A gente vai ter o to be como auxiliar, que ele pode estar no passado, presente ou futuro. E a gente tem um verbo principal com ing. Então, vamos montar aqui algumas frases para ilustrar aqui, para servir de exemplo, para ficar ainda mais claro, né? Como é que se diz em English? Eu vou perguntar aqui, aí vai sair minha voz, aí você pausa e responde mentalmente aí, depois você dá play no vídeo. Como é que se fala eu estou trabalhando? I am working. Né? Eu estou trabalhando. Como é que se fala você não está escutando? Você não está escutando. A gente vai botar o not agora na frase. Então, you are not listening. Pam, pam, pam. Então, a única diferença é que a gente botou um not aqui, só para não perder o costume, né? Para lembrar que existe frase negativa e interrogativa também, vamos botar aqui um notzinho aqui. He, né? Vamos lá, frase com he agora. Agora a gente, né, passado, presente e futuro. No passado agora, ele estava estudando. Como é que vai ficar? Ele estava estudando. He was studying. Né? Ele estava estudando. Ela vai estar viajando. Vamos lá, vamos um passado e um futuro agora. Ela vai estar viajando. Como é que fica essa frase? She's gonna be traveling. Com o it agora, como é que se diz, vamos lá, uma coisa agora numa não pessoa, né, para um fenômeno da natureza ou coisas, né, ou coisas, objetos sem ser pessoas. Como que se diz em inglês? Está chovendo. Vamos no ano presente agora. Usamos já presente, passado, futuro, mais um ano presente agora. Está chovendo. It's raining. Né? Então, it is, né, contraído, it's raining, com ing no final. Vamos mais uma agora no futuro, né? Nós vamos estar nós vamos estar assistindo, vamos supor, né? Nós vamos estar assistindo aí, né, um filme. Né? Nós vamos, só para não ficar idiota essa frase, né? Vamos lá. Nós vamos estar assistindo um filme. We're gonna be watching. Aí, um filme, né, ficaria a movie. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. Pam, pam. Puxar aqui pro lado, puxar aqui pro lado. Maravilhoso isso aqui, né? Caderno de papel, jamais conseguiria fazer isso. A movie. We're gonna be watching a movie. Nós vamos estar assistindo um filme, né? Então eu tô falando de uma coisa que vai estar acontecendo no futuro próximo. We're gonna be watching a movie. Vocês, agora no plural, né? Vocês estão aprendendo. Como é que se diz? Vocês estão aprendendo. You. Aqui eu posso contrair ou não, né? Vamos botar aqui sem contração, tanto faz. You are aprendendo, né? Vocês estão aprendendo. Learning. E para fechar com chave de ouro agora, vamos mais uma já foi aqui, ó, 2 no futuro, 3 no presente, mais uma no passado para fechar então. Eles estavam indo para casa. Vamos lá, eles estavam indo para casa. Como é que se diz isso em inglês?
They were. E aí o indo, como é que fica, né? O verbo ir, go, com ing, going. Né? E como é que se diz para casa, né? Pro lar, para onde se mora? Home. They were going home. Então aqui estão alguns exemplos aqui, ó, de passado, presente e futuro contínuo. É a mesma estrutura. Vocês estão vendo aqui, ó, na tela agora que é a mesma estrutura. Existe um verbo, existe um sujeito, né? Que está aqui representado pelos pronomes pessoais. Existe um verbo auxiliar que é o to be, independente se ele está no presente, no passado ou no futuro. Mas é o mesmo verbo, é o to be. E o verbo principal, independente se é frase afirmativa, negativa, interrogativa, passado, presente, futuro, o verbo principal é só você pegar a ação que você quer e colocar ing, ó. Nunca vai ter uma... Ah, tem tal... Opa, olha só. Quando eu fui passando aqui, batendo o olho aqui, eu vi que faltou aqui um N, olha só. Você devia estar assistindo esse vídeo desesperado agora pensando, meu Deus, alguém avisa o John que estava faltando um N ali. Às vezes acontece. Então, em nenhum desses casos aqui, o verbo principal, ó, ele vai sofrer grandes, né, é só o ing. Tem a conjugação tal dos monges supremos dos Himalaias, da conjugação secreta com o triplo mortal carpado. Não tem. Só botar o ing que tá tudo certo. Então você só tem que se preocupar com o verbo auxiliar, se está no passado, presente e futuro. Se tem ou not, se não tem, né? Se é afirmativa ou negativa a frase, se é interrogativa. Né? Eu tô afirmando, tô perguntando, tô negando. É sobre agora, é sobre antes, é sobre o futuro, é sobre quando. Mas a estrutura é a mesma, né? A estrutura é essa aqui. E assim, você, nessa única aula aqui, nesse único vídeo, você acaba de entender e dominar 3 tempos verbais do inglês. Que é o presente contínuo, que é o que a gente vai mais usar no dia a dia, tá? Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô indo para tal coisa, eu tô fazendo tal coisa, eu tô aprendendo isso, tô naquilo. O passado e o futuro contínuo, que a gente também pode usar, tá? Eles são menos frequentes, mas também são bastante usados. Eu diria assim, mais o passado do que o futuro, né? Porque a gente não fala muito assim, eu estarei fazendo tal coisa amanhã. A gente não se usa tanto assim essa estrutura quanto outras, né, do inglês. Mas o presente, né, principalmente o presente e o passado contínuo são bastante usados. E a estrutura, de novo, é essa aqui. Sujeito mais verbo auxiliar, que é o to be, mais verbo principal com ing. E aí no final você coloca ali o objeto da frase, aquela coisa que vai complementar, né, dar sentido completo. Mas isso aqui é o gerúndio do inglês. Esse é o uso do ing, é assim que se faz. E eu te vejo do outro lado para o próximo pulo do gato de inglês.